Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 30 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 9 de março de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e a versão rádio/podcast também no site do BocNews, lá no canal de áudio. E claro, você pode ouvir também o programa pelo aplicativo da Rádio BocNews. O programa desta quarta-feira vai repercutir o jogo do Santos contra o Fluminense do Piauí, né, que foi uma das coisas mais horrendas que eu já assisti na história do Santos Futebol Clube. O Santos correu o risco de viver o seu maior vexame historicamente, né, ser eliminado por um time da Série D do Campeonato Brasileiro, um time que ficou 40 anos sem ter atividades. E aqui não vai nenhuma falta de respeito ao Fluminense do Piauí, que se tivesse passado, teria passado com todo merecimento, mas não há justificativa para um time com o investimento que o Santos tem, mesmo não sendo ideal, parar numa fase dessa da Copa do Brasil. Doeu os olhos, doeu a alma e doeu o coração. Torcedores do Santos, muitos com os quais eu conversei, com dificuldade depois para dormir, para descansar, para relaxar, porque assim como aconteceu contra o Novo Horizontino, foi uma atuação pífia, né? E eu me pergunto, como é que o Santos contra o Novo Horizontino, que já caiu, contra um Fluminense do Piauí, que já é uma equipe de Série D, se o Santos não consegue apresentar um mínimo de futebol decente, o que fará esta semana contra Palmeiras, Ferroviária e Água Santa na Vila Belmiro? E pior, o que fará na Copa Sul-Americana, competição onde há alguns times tradicionais este ano, né? E no Campeonato Brasileiro, principalmente, o Santos vai estrear contra o Fluminense do Rio, né, que é o time com melhor aproveitamento de pontos entre as equipes de Série A neste início de temporada. O custo-benefício, a direção do Santos precisa entender, está valendo a pena, porque vejam, o Ricardo Goulart, que é um jogador de R$500 mil por mês, ontem fez com que o Santos ganhasse os quase R$2 milhões pela classificação. Ele pagou o salário dele por 4 meses. Não foi só ele, obviamente, o João Paulo também salvou o Santos do pior, mas o gol que ele fez e depois o pênalti que ele bateu, né, ele pagou praticamente o seu custo durante 4 meses. E depois o Santos vai poder avançar em outras fases, somar mais dinheiro, né? É aquela conta de que quanto mais competitivo é o seu time, mais chances você tem de obter boas premiações no futebol brasileiro. Então, como foi a estreia do treinador, nas condições tenebrosas que a gente viu de gramado, chuva, arbitragem ridícula para variar um pouco, né? O Santos é prejudicado até contra time da Série D, que o Bustos ele tenha visto esse primeiro jogo como uma apresentação deste elenco e a certeza de que ele precisa mudar alguma coisa já para o jogo contra o Palmeiras, porque não dá nem para avaliar muito a questão tática por conta do gramado, mas a entrega, especialmente defensiva do time, foi muito ruim. Então é isso, né? O torcedor do Santos continua pagando os pecados, né, por ter feito tantos e tantos sofrerem com Pelé, com Diego e Robinho, com Neymar e Ganso, com Pepe, com o Giovani, Serginho Chulapa e tal, grandes nomes da história do Santos, Rodolfo Rodrigues. Acho que agora a gente está pagando os pecados por termos feito estes adversários sofrerem tanto, né? Que coisa terrível o jogo da noite de ontem. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta quarta-feira comigo, dividindo a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Tá por aqui o Tony Vasconcelos, que vai poder dizer se esse é o pior Santos que ele já viu jogar na vida. E o jovem Luiz Felipe Longo, do podcast do Peixão, também com a gente aqui para comentar este jogo, este início de trabalho do Bustos
e esse momento tão terrível, né, que a gente imaginou lá no começo do ano que tinha ficado em 2021, pelo jeito segue firme e forte em 2022 para o sofrimento geral da nação santista. Tony Vasconcelos, o seu primeiro destaque, se tiver aí algo da Fórmula 1 para emendar também. Tudo bem, Tony? Um abraço, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos, meus amigos. Grande abraço. Antes de eu falar da Fórmula 1, eu quero até poupar minha voz que está um pouco cansada. Estou querendo falar objetivamente, deixar até que os amigos falem bastante aí, porque o jogo do Santos contra o Fluminense do Piauí, Fluminense Esporte Clube, foi algo a ser marcado para este momento do Santos, e tenho certeza que o treinador, para ele, foi um grande teste do que ele tem pela frente de trabalho. Nós vamos analisar depois tudo, e como eu olhei muito a respeito da história do Fluminense Esporte Clube do Piauí, como dizia o saudoso Armando Gomes, eu não quero demérito nenhum ao Fluminense, e como ele dizia quando ele queria enfatizar, repito, não é nenhum demérito ao Fluminense do Piauí, então já repeti, mas o Fluminense do Piauí ficou 30 anos, 40 anos sem voltar ao futebol, né? Voltou em 2019. O Fluminense do Piauí tem 2 títulos na história, segunda divisão do Piauí em 67 e depois em 2020. Em 21 foi vice do Altos, quer dizer, o principal time do Piauí na Copa do Brasil é o campeão da cidade de Altos, o Altos do Piauí. Então não é nenhum demérito, outra vez, ao Vaqueiro Belchior, como é chamado o Fluminense Esporte Clube, com o seu mascote, o Vaqueiro Belchior, mas o Santos não pode jogar assim contra um time de Série D, né? Porque se existe um celeiro na Vila Belmiro de jogadores, eu não digo de craques, de jogadores, né, profissionais, se existe um planejamento, se tudo caminha para um time profissional da Série A, bicampeão do mundo, histórico no futebol mundial, né, do estado mais rico da União, que é o estado de São Paulo, do maior porto da América Latina, que é a cidade de Santos, jogar assim contra um time que tem as extremas dificuldades, e tem, lá no Piauí, e com o salário que o Ricardo Goulart, como disse o Alex, se pagou aí, né? Pagou a si mesmo nesse jogo de ontem, o que ele ganha muito mais do que a folha do Fluminense do Piauí. Então não pode. Não é dizer assim, eles têm vontade, eles também armaram um time, eles têm condição porque são lutadores, o futebol vem crescendo, o futebol não tem mais bobo. Bobo somos nós, né? Somos nós. Eu já estou gritando aqui daqui a pouco, porque eu não posso gritar, cara. Eu vou cantar na ópera mais tarde, estou com a voz ruim. Agora, sinceramente, torcedor, tem que ter a paciência do Dalai Lama. Alex, por gentileza. Deu tilt aí, Felipe Alô, Brandão? Alex. Voltou, agora voltou. Estamos aqui, firmes e fortes. Foi um problema de peça, um problema de botão, de vez em quando acontece. Daqui a pouco o Tony faz a sua palhinha também da velocidade. Aliás, é essa semana, né, que tem o Drive to Survive. Vamos maratonar. Sexta, dia 11, né? Amanhã começam os treinos. Isso, vamos maratonar. Quem nunca assistiu na Netflix, assista, que é muito bom. Não tem aborrecimento assistindo o Drive to Survive, porque depois no jogo do Santos nós temos que correr para sobreviver diante de tanto futebol ruim, meu caro Luiz Felipe Longo. Você é jovem, né? Tem a cabeça tranquila, mas olha, eu vou te contar, depois de 30 anos de Santos, no caso do Tony um pouquinho mais, e ontem eu tive que ouvir um conselho do meu filho, do João, que é o produtor do Canal 10, ele falou assim: pô, pai, você tem quase 50 anos, você ainda se aborrece com o futebol. Eu falei, eu tento não me aborrecer, mas eu fico indignado, como é que pode, né, com CBF permitir um pasto daquele para receber um jogo de futebol, arbitragem ridícula, tão ridícula que os times começaram com uniformes super parecidos, não ter árbitro de vídeo, e eu fico indignado com um time como o Santos, que tinha que ter entrado em campo, ter enfiado uma goleada no Fluminense,
ter feito o papelão que fez ontem. Nem parece que a gente está falando de um time classificado, né, Luiz? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. E a gente está tendo alguns déjà-vus, né, da última temporada. Então, lutando para não cair no Campeonato Paulista, de novo uma quase eliminação na Copa do Brasil para um time da Série D. Ano passado foi a Juazeirense, esse ano foi o Fluminense do Piauí. Então, você citou bem a questão do custo-benefício que a diretoria do Santos está fazendo. Será que está compensando? Eu escrevi até sobre isso hoje no Twitter, que a questão é a seguinte: o Rueda, com esse futebol que o Santos está apresentando nesses 2 últimos anos, com a maneira como o futebol parece estar sendo tratado, ele não vai conseguir se reeleger se ele assim quiser, e ele não vai conseguir emplacar um substituto. E aí eu vou perguntar, de que vai valer a parte administrativa, todo esse trabalho que ele tem sido bem feito na parte financeira, na parte por trás, fora do campo, se não trouxer resultado em campo? E eu nem estou falando de título, eu estou falando de um bom desempenho, estou falando de competir. Porque ontem o Santos só não foi eliminado porque o João Paulo operou um milagre quando o jogo estava 1-0. Porque o Ricardo Goulart chamou a responsabilidade e fez o gol. Porque o Bustos fez boas mexidas, corrigiu até uma escalação ruim dele no primeiro tempo e o time melhorou. Mas assim, é inaceitável que o Santos tenha que levar para os pênaltis, com muito sufoco ainda, para vencer um time que é da 4ª divisão. E isso tem sido recorrente. No Campeonato Paulista, o Santos não teve um jogo bom. O Santos não conseguiu competir nem contra adversários de divisões inferiores. Levou pressão do Guarani, levou pressão do São Bernardo, perdeu do Botafogo, levou pressão também, quase perdeu da Inter de Limeira. E são todos times que estão na Série B, C ou D. É muito difícil você pensar que você está se estruturando na parte administrativa, mas o campo não está dando resultado, o campo não está correspondendo. E aí vai entrar quando o Rueda sair, se continuar assim, Deus queira que não aconteça o pior para o Santos, um rebaixamento, uma eliminação ainda mais vexatória, algo do tipo, para se ligar que precisa existir um equilíbrio, reestruturar as contas como tem sido feito, mas não deixar de lado o futebol, como parece estar acontecendo. O time precisa de reforços e isso tem vindo desde o ano passado. E então, qual que é o custo-benefício? Vale a pena você focar só na parte administrativa, não ter corresponder em campo para daí o próximo presidente largar de novo essa parte administrativa, toda essa questão financeira ir para o buraco para focar daí no campo, sabe? Então, precisa encontrar esse equilíbrio, até mesmo pelo próprio trabalho do Rueda, para ter valido a pena todos esses esforços e esses sacrifícios que estão acontecendo. Muito bem. Ô, Felipe Brandão, o pessoal aqui no chat está dizendo que o nosso áudio está horrível. Por favor, me deem retorno. Qual é o áudio que está horrível? É o meu? Já vi pessoal falando do áudio do Tony aí, não sei o que está acontecendo, se é o meu, se é o do Tony, se é o do Luiz. Enfim, vamos ver aí o que acontece, né? A tecnologia de vez em quando nos prega peças, né? A gente está aqui sempre tentando fazer o melhor, mas de vez em quando a tecnologia nos derruba. Vamos fazer um intervalo, assim, ouvir os destaques iniciais de todos, né? Vamos fazer um intervalo rapidinho. Na sequência nós vamos mostrar o pouco de imagem que a gente tem, né? Porque ontem não tivemos geração dos lances. Eu queria poder mostrar aqui mais, né? Mostrar os lances da arbitragem ruim, mostrar a situação em que o Santos, o João Paulo salvou. Eu acho que a gente deve ter o gol e alguns pênaltis aí, que foi a Santos TV que nos trouxe. E claro, vamos ouvir as explicações do técnico Fabian Bustos, que eu disse ontem no vídeo do Canal 10, repito, é o menor dos culpados, né? Porque quando o Sandri fala, e eu disse isso no vídeo do canal ontem assim, o time precisava ter mais intensidade. Ora, meu Deus do céu, o que foi dito durante todos os treinamentos? Ah, treino é intenso. Então, se tem intensidade no treino, por que não tem no jogo? Contra o adversário que é esforçado apenas, né? Porque com todo respeito, se você, como disse o Tony, se você traz o Fluminense do Piauí para jogar o Campeonato Paulista, ele cai junto com o Novo Horizontino. Entendeu? Não tem segredo, não tem mistério.
com todo respeito ao Fluminense, que, repito, se passasse, estaria bem classificado, merecia até melhor sorte. Vamos para o intervalo? A gente volta em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Elas são a maioria. São mães, filhas, avós, tias, primas, bisavós, amigas, parceiras. Engana-se que ainda as considere como sexo frágil. Ao contrário, na ternura, no amor, na firmeza, na certeza de unir a família, sem preconceitos, essência de todos os lares, na busca por uma sociedade mais justa e fraterna, na luta por igualdade de gênero, credo e raça. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, uma data a ser lembrada ao longo dos 365 dias no ano. Apoio Dona Ótica, uma senhora ótica. Monumento Shopping Car e Motos, tradição e respeito ao cliente. Floricultura Gardênia, a arte de oferecer flores desde 1965. Cláudia Melo Espaço, o endereço da beleza feminina. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 11h47, estamos de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira, analisando aí a classificação do Santos com as calças na mão na Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí. Como a gente falou aqui, foi a estreia do Bustos, e ele tem agora a missão de enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, 18h30, 6h30, no Allianz Parque, né? Vamos ver, o Palmeiras tem 3 clássicos em sequência. Viu, Alex? Será que ele vai utilizar algum time alternativo? Não sei, fala, Tony. De fato, precisa ter peito para ser técnico do Santos hoje, viu? Pois é, tem que ter, né? E aliás, sem graça. Eu fiz essa comparação ontem, eu duvido que em algum momento, porque a gente viu o Barcelona de Guayaquil jogar, né? Você nunca viu o Barcelona de Guayaquil fazer uma partida pífia como aquela do Santos ontem. E eu duvido que o Barcelona, em algum momento, se tiver enfrentado o time da 4ª divisão do Equador, tenha passado o sufoco que o Santos passou. Ou seja, eu acho que o Santos tem bons jogadores, né? Existe um problema de formação de elenco, de peças pontuais para funções específicas, né? Tá todo mundo falando, pô, o Ricardo Goulart dentro da área funciona melhor e tal. A gente até vai ter um trecho da coletiva do Bustos, mas em algum momento ontem ele falou assim, o Goulart ele não é centroavante, ele é um cara para flutuar ali naquele trecho. E eu até, me corrijam se eu estiver equivocado, não sei se vocês tiveram a mesma percepção, eu acho que ontem, apesar de tudo, foi o jogo que o Goulart mais correu. Não sei se vocês tiveram essa noção, foi o jogo em que ele mais correu. Né? Assim, foi participativo. Foi muito mais participativo. E o Ângelo, coitado, é um desperdício fazer esse moleque ficar voltando. Então eu acho que o Santos tem que jogar com 3 volantes, para que o Ricardo Goulart e o Ângelo possam ter liberdade de jogar próximo do Marcos Leonardo, que não chega uma bola nele. Quando chegou ele fez, né? Mas o Bandeira, aquele que acha que azul escuro e grená e verde dá para... Né? Deu lá o impedimento, foi um negócio absurdo. Enfim, ele precisa encontrar uma solução rápida com o que ele tem na mão, porque o Maicon, por exemplo, que chegou só se o Santos classificar, né? Enfim.
Põe aí os lances aí, o Felipe Brandão, vamos ver aí. Aí o Tony e o Luiz comentam rapidamente o vídeo da Santos TV aí, que aliás tem um detalhe, né? Ele tirou o Marcos Leonardo para botar o Pirani, foi isso, né? E aí o Pirani dá o passe para o gol do Ricardo Goulart e depois perde o pênalti, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Temos aí a Santos TV ou não? Então dispara aí, o Brandão, vamos lá. Vamos ver o gol com áudio, vamos lá. Olha lá, com o barulho da chuva e tudo, olha lá, vai o Goulart, pimba. Pode deixar o áudiozinho, pode deixar isso. Vamos ouvir o som do estádio. Olha o raio. Agradeceu aos céus ali o Ricardo Goulart, porque é só assim mesmo, né? Só isso, só tivemos gol, não tivemos pênalti. Que coisa, hein? Bom, resumiu aí. Não sei se subirem os pênaltis aí depois, você acha aí, ô Felipe Brandão. Bom, depois tivemos os pênaltis. E outra coisa, né, Tony? Só classificou porque os caras chutaram 2 na trave. Ainda teve essa. O Santos deu muito espaço, não que não teve oportunidades, mas o time do Fluminense teve oportunidades demais da maneira como jogou. E o Kaique lento em alguns momentos, o próprio Bauerman também, bolas aéreas, a gente ficou olhando ontem e viu com o coração na mão em alguns momentos, e também tudo que a gente prestou atenção nesse meio campo, né? O Goulart salvou essa ligação. A verdade ainda do que se pôde tirar do Santos, que o Bustos pode tirar até de positivo, entre outras coisas, né? Tem que tirar alguma coisa, essa ligação que o Goulart ainda acabou fazendo e conseguindo ele mesmo o gol, né? Porque a função dele é aquela, como eu falei, de circular em meia-lua em frente da área, trabalhar a bola ali, e acabou fazendo o gol. Então a única situação grave foram os ataques sequenciais do Fluminense, né? O camisa 10, agora me fugiu o nome, levantou quantas bolas quis caindo pela esquerda no primeiro tempo, né? O jogador pela esquerda levantando as bolas como se fosse um casal de solteiros ali. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, e cada uma levando perigo. E o João Paulo fazendo absolutamente tudo que pôde para segurar aquilo que poderia ter sido ainda pior, né? Porque o Santos saiu com a classificação nos pênaltis, tudo bem, acontece. Várias equipes na Copa do Brasil já perderam para equipes menores, né? O Inter contra o Globo, né? Agora. O Inter contra o Globo, agora. E lá fora, quando você vê a Copa da Inglaterra, acontece às vezes muito, né? Surge uma equipe pequena, o azarão vem com tudo e ganha mesmo. Mas não foi o caso. Isso está sendo sequencial, certo? Estamos vendo um Santos assim já faz tempo. E isso não é só a falta de peças que existe, mas em alguns momentos é a colocação da equipe, pelo menos para evitar que o adversário faça alguma coisa mais aguda. Não é possível que não se evite o número de bolas. Precisa ver o scout aí, quantas bolas que o Fluminense... Não tinha, eu não achei. Levantou. Eu não achei. Então, eu também não vi. Quantas bolas foram alçadas na área do Santos? Oremos. Não é possível que não exista uma marcação efetiva contra uma equipe que ainda vem trabalhando, engatinhando com investimento baixo. Enfim, foi o que se viu e poderia ter sido pior. Tem lá um senador, um ex-senador que banca o time. Eles têm um projeto para estar na Série A em 6 anos. Tá. Mas eu só espero que em 6 anos eles arrumem um gramado para jogar, porque, pelo amor de Deus, né? Um negócio absurdo. Ô Luiz, é verdade. Você viu alguma coisa boa no Santos ontem do Bustos? O time melhorou no segundo tempo, é bem verdade, em comparação com o primeiro tempo horroroso. Você identificou alguma coisa, alguma melhora, posicionamento do Goulart, a entrada do Pirani? Sei lá, você achou alguma coisa boa ali, Luiz? No primeiro tempo ele basicamente fez mais do mesmo, né? Tanto é que ele nem mudou a escalação. E aí no segundo ele corrige a rota ali e faz as alterações. E eu considerei boas as alterações, eu gostei muito do Zanocelo. O Zanocelo entrou muito bem no jogo e ele teve que basicamente marcar por 2, né? No meio campo, logo depois da expulsão do Camacho.
Acho que ele entrou muito bem. Gostei também da questão de mudar o Ricardo Goulart, o posicionamento assim, durante a partida, né? Acho que ele fez uma leitura boa do que precisava para tentar melhorar a equipe e conseguiu. Um outro ponto que eu gostei do Bustos foi que, mesmo num gramado encharcado, em condições totalmente desfavoráveis, ele não inventou de colocar um centroavante para ficar jogando bola na área. Ele tentou manter-se fiel ao estilo do passe ali, mesmo com essas condições adversas, e acabou sendo retribuído, né, com o passe do Pirani para o gol do Goulart. Mas, de um modo geral, assim, você faz uma força muito grande para pensar o que foi bom no Santos. A linha de defesa mesmo, os 4 ali atrás, com exceção do Lucas Pires, os outros 3 foram muito mal. O Balheiro, improvisado na direita, foi um sofrimento. Já tinha sido contra o Novo Horizontino e ontem foi de novo. O Bauerman, eu acho que fez a pior partida dele com a camisa do Santos. E o Kaique ele tá vindo falhando bastante. Eu acho que até para preservá-lo mesmo, para não queimar o garoto, tem que ir um pouco pro banco. Eu acho que com o Maicon isso deve acontecer. Mas mesmo sem o Maicon, eu colocaria o Bauerman ali pela direita e colocaria o Velasquez em campo. Até por uma questão de preservar. Porque senão a gente vai estar queimando o garoto. E está muito cedo para isso. A gente sabe do potencial e do talento que o Kaique tem. Mas ontem e nos últimos jogos ele tem bem mal. Você sabe que eu também achei que foi a pior partida do Bauerman no Santos ontem. Mas eu também não gostei do Lucas Pires, não. Você eximiu ele aí na tua análise, mas eu achei que o Lucas Pires teve alguns lances em que ele... E aí não é a questão técnica, foi a questão de... eu acho que ele tentou alguma coisa diferente, alguns lances que não dava para tentar num jogo com um gramado daquele, com uma situação daquela. Eu ontem não gostei do Lucas Pires, não, a quem eu defendo. Plantão Esportivo informa, nosso amigo Paulo Rogério, saiu o horário de Ferroviária e Santos. É aquele horário para quem trabalha no I mesmo, né? Quarta-feira em Araraquara, às 7 da noite. Transmissão do YouTube, Premiere e Paulistão Play. Então, 19 horas da próxima quarta-feira, teremos o jogo que não aconteceu por causa dos raios e trovões, tá certo? O Brandão, temos a coletiva na agulha? Então vamos ouvir aí alguma... O espanhol ainda do Bustos é um pouquinho difícil de entender, mas ele se esforça, né? Vamos ouvir aí uma ou duas respostas dele. Nas primeiras, geralmente, ele faz uma análise geral do que viu. Vamos ouvir. Eu não assisti essa coletiva dele ainda, tá? Vi algumas transcrições, mas não assisti, vou ver agora. Solta aí. Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Fábio Bustos. Primeira pergunta para o Ademir Quintino, da Rádio Energia 97 FM. Bustos, o time teve uma apresentação abaixo das suas expectativas em relação aos treinos. ¿Te preocupó o que você assistiu hoje no jogo? Sí, me preocupó el juego. Bueno, después de ver muchos partidos de Brasileirado, de Paulista y Copa Brasil, me doy cuenta que el nivel es muy competitivo, más allá de que sean equipos de otras categorías, es muy parejo y se equipara también porque la cancha no está en muy buen estado. La expectativa era hacer un partido y tratar de llevarlo a la victoria en los 90 minutos. El equipo hizo un esfuerzo grande, el rival juega bien, no hay que desmerecer, muy buen equipo, hizo las cosas bien, fue parejo. Nosotros tenemos cosas por mejorar en lo táctico, en lo defensivo, en la posesión, en la generación de fútbol, pero creo que era injusto no habernos llevado a la victoria. Era justo que logremos el empate. Antes hicimos un gol que también fue legítimo, que nos podía haber dado el 1-1 antes. Luego con la expulsión de Camacho nos costó, pero el equipo no resignó, fue a atacar, buscó y pudo conseguir empatarlo. Después del 1-1 ellos también tuvieron chance para ganarlo, nosotros también, fue un partido abierto de los dos lados, pero con muchas cosas para mejorar y corregir. Pergunta agora para o Bruno Faria, da Rádio CBN. Bustos, boa noite. Após sua primeira partida no comando do Santos, o
que você consegue destacar como fragilidades da equipe para corrigir nas próximas partidas? Muchas cosas, no hacen un gol de lateral, dejamos crear situaciones por movimientos tácticos que tenemos que mejorar, pero el equipo tuvo rebeldía ante la adversidad. Lo que más me gustó, el carácter, y que siempre intentó empatarlo, siempre intentó ganarlo el partido. Con cosas por mejorar, que somos conscientes que tenemos que trabajar más. Aí, portanto, Tony, você escutou, né? Pelo menos ele disse que tem coisa para melhorar e que não pode tomar gol de lateral, né? Falou da questão do pênalti, do gol mal anulado, ok, das dificuldades, valorizou aí o Fluminense, mas temos que melhorar muita coisa defensivamente, taticamente, não podemos tomar gol de lateral. Ele falou aí, Tony. Certo, ele viu o que todo mundo viu. Não tem dúvida de que esse jogo teve um teste fundamental para o Bustos aí observar, muito mais que qualquer treino, qualquer situação, o que ele precisa fazer, né? E eu vejo que a defesa tem problemas sérios, como já disse. Acho que o Camacho é algo a ser pensado, retirado e montado de outra forma a equipe. A gente pode discutir isso ainda, mas não tem mais condição. Não é nem questão da expulsão, é o mau futebol, né? O momento que você não tem essa reação na partida, ele não tem essa participação em termos de qualidade. Não é só ele, mas ele está, acho que, à frente disso tudo. Essa questão do Bauer é interessante também na zaga com o Kaique, porque o Kaique já é um jogador que, apesar de jovem, tem vários jogos pelo Santos aí, né? Já jogou muito. Você tem muito cuidado, porque ele está com uma irregularidade muito grande. E o Bauer, que tem lances em partidas, inclusive, se você pegar anteriormente, ótimos e de comando na defesa, joga também com uma irregularidade que, em alguns momentos, ele não consegue saber nem o tempo da defesa naquele momento, da bola naquele momento. É uma coisa que fica... a gente fica pensando por que essas coisas acontecem, tamanha irregularidade. E aí, as outras questões que eu acho que o Bustos tem que ver é principalmente o meio-campo, né? Porque o Ricardo Goulart é um jogador com tempo de estrada, muito inteligente, que a vantagem do Goulart é essa. Ele é um jogador experiente e inteligente, portanto ele sabe muitas vezes o que fazer, o que pensar, até sem a bola ou comandar, mas ele precisa de uma ligação dentro, que é o que aconteceu com o Pirani ontem, né? Quando entrou e trabalhou um pouco melhor com ele e ele foi mais à frente. Então eu tenho certeza que o treinador tem isso e ele precisa ver o material humano, não tem outro jeito. Ele não vai lá bater na porta do presidente do Santos hoje, pedir qualquer coisa, só se for um copo d'água. Pode ser que ele dê, porque atualmente ele não está fazendo nada em relação ao aumento de investimento na equipe em termos profissionais ali do futebol e de quem precisa. Então, grande trabalho pela frente. Tem solução? Tem. Parece que tem, mas o torcedor tem que ficar atento, porque o Santos não pode, não agora no Paulista, apesar desse jogo logo pela frente com o Palmeiras, a próxima partida, mas me parece mais o campeonato brasileiro, onde o Santos terá aquele momento que o torcedor detesta, odeia, abomina, que é ficar, desde o começo do ano, gerando aqueles números horrorosos e o Santos lá embaixo. E o Santos lá embaixo. E a insônia comendo frouxa. E o Santos lá embaixo. Não pode isso, né? O Santos tem que pelo menos tentar manter um padrão onde ele possa ter uma colocação decente. Difícil pensar em título com uma equipe como está formada. Mas não pode passar o que passou no ano passado, né? Porque foi uma coisa terrível. Olha, o Santos que ontem confirmou, né? Assinou o contrato o zagueiro Maicon. Tem a história do Alisson. Pode ser que tenha aí alguma outra novidade, mas é o que a gente diz. Só se o Santos classificar no Campeonato Paulista, esses jogadores poderão ser utilizados no jogo contra o Bragantino, né? E assim, não está difícil classificar. O Santos precisa de uma vitória. Tem que torcer para o Corinthians ganhar da Ponte Preta, porque aí já fica a Ponte com o pé no rebaixamento. Tem essa, né? Torcer para o Água Santa contra o Santo André. Que coisa, né? Torcer para o Água Santa, para o Corinthians e tal, né? Porque aí você escapa do rebaixamento e a tua chance de classificação aumenta.
capaz do Santos classificar com 3 empates. Pode acontecer, né? O futebol é meio maluco. Luiz, o que você achou da coletiva do Bustos aí? Aliás, só rapidamente, porque daqui a pouco tem as mensagens do chat. O Efigênio diz aqui, ó: bom dia, Lorde e convidados no Twitter. Acompanho o Santos desde 77, sem medo de errar. Eu nunca vi nada igual. Eu acho que ele diz no sentido de um time tão ruim, certamente. E ele disse, PS, nesse mesmo pasto, o Santos de São Paulo meteu 7-1 no poderoso Altos. Agora, eu não me lembro quanto tempo tinha de trabalho, né? O São Paulo à frente daquele time. Mas, por exemplo, você tinha o meio de campo de Alisson, Sanches bem, né, em forma, Pituca. Diferente, hoje o Santos não tem um jogador como o Pituca, tem esse detalhe também. O que você achou da coletiva aí, Luiz? O Bustos fez uma leitura correta, né? Ele ainda disse ali na última resposta o que precisa melhorar. Muitas coisas, para não dizer tudo, né? Que não precisa melhorar. Mas assim, o primeiro jogo do Bustos era um jogo, criou-se uma pressão desnecessária por ser a estreia do Bustos, por conta do adiamento do jogo contra o Ferroviário. Então, mesmo que a partida tenha sido bem ruim, tudo, eu relevo um pouco a questão do Bustos justamente por essa pressão e por ele precisar muito dessa vitória para não começar um trabalho já com o pé esquerdo. Porque o Bustos, ele já chega cancelado, vamos dizer assim, por parte da torcida que não queria ele de jeito nenhum. Mesmo alguns sequer conhecendo o seu trabalho, nada do tipo. Então, eu acho que ele fez uma leitura correta, ele entendeu talvez ali onde estejam as principais falhas do Santos. E eu tenho confiança, pelo menos, de que ele vai tentar melhorar e eu acredito muito que ele vai mudar o time para o jogo contra o Palmeiras. Porque o meio-campo do Santos hoje é quase como um buraco ali, o meio-campo do Santos ele não marca, ele não consegue fazer uma transição legal entre a defesa e o ataque. Falta alguma coisa, fica um buraco ali nesse meio-campo do Santos. E as laterais, é claro, o Palheiro jogou improvisado ontem, não dá para tomar o gol, inclusive sai de uma falha meio medonha ali do Barman para o Palheiro pela lateral. Então, eu vejo o Bustos assim, com uma leitura adequada do jogo, vejo ele consciente das dificuldades que ele vai ter e vejo ele também consciente dos pontos em que ele precisa melhorar. Agora, não adianta, é com o tempo que isso vai acontecer. O Sampaoli, quando ganhou do Alto, se não me engano, eu acredito que já tinha 1 ou 2 meses de trabalho. Já era algo um pouco mais consolidado do que uma semana, que foi o que teve o Bustos antes de jogar. Mas eu vejo o Bustos assim, aliviou um pouco da pressão desnecessária que se criou para a estreia dele, mas ele também é muito ciente de onde ele precisa melhorar para tentar acertar esse time do Santos. Muito bem. Olha, deixa eu começar a ler as mensagens do pessoal no chat. Hoje eu estou aqui pelo celular, tá bom? Vou dar uma olhada aqui. O Natanael Menezes mandou aquele buenos dias, Alex. O Marcos Seles, boa tarde, Malíria na área. Tá feia a coisa. O João Vitor Amaral Santos, bom dia a todos. Sou de São Mateus, São Paulo. E ele disse, já dei like e gostei do Ricardo Goulart mais perto da área. Ele rende mais. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Abraço ao Tony Monstro e Felipe. Amigo, consegui ver o lado positivo da partida de ontem. A leitura de jogo do Bustos me animou no segundo tempo. Ele pode observar que alguns jogadores têm que sair. Aliás, foi o que o Luiz acabou de dizer. Eu acho que tem alternativas. A tentativa dos 3 volantes, o Pirani no meio, numa posição um pouco diferente. Acho até que no lugar do Marcos Guilherme, por que não o Ângelo na esquerda e o Lucas Barbosa na direita? O Lucas Barbosa tem entrado bem na equipe, pelo menos ele tem uma coisa de chutar no gol, né? de finalizar, que às vezes o Marcos Guilherme ele faz aquele trabalho de ficar correndo de um lado para o outro e tal, e não tem aquela objetividade. O Roger Sanassi, bom dia, Alex e bancada da Boc News TV. Vinícius Gonçalves Franco, cadê o futebol arte? Pra cima, tem que parar com isso e sim apoiar o treinador. O problema é o material humano. Hoje o importante é ganhar e não jogar bonito. O Isaac Arada, Alex, esse é o nível do futebol brasileiro. Tem 3 times razoáveis, o restante é tudo igual. O Gil Terras, isso vai acontecer algumas vezes. O Santos perdeu para o CSA na Copa do Brasil, o Palmeiras pelo forte Asa de Arapiraca, entre outras derrotas. Atualmente o Inter perdeu para o fortíssimo Globo. Quem mais aqui?
O Roger também, indignação é a palavra que define meus sentimentos sobre este time, mas as condições do campo de jogo realmente eram deprimentes. O Celcino Alves, bom dia, Alex e convidados da live. O que esperar desse Santos contra o Palmeiras? Será que levará 4 de novo, como levou o Ariel Holan? Olha, sinceramente, estamos à beira do precipício. O Holan levou de 4? Não, levou do São Paulo de 4, né? Não, levou do São Paulo. Do Palmeiras... Não era nem o Holan mais, era o Marcelo Fernandes. Foi 3-2. 2 gols de pênalti, né? Um do Sanches e um do Marinho. Era um cenário muito parecido, inclusive, porque também foi nas últimas rodadas ali com o Santos brigando para não cair. Muito bem, o Robson Martins. Alex, bom dia. Ontem à noite você estava muito bravo. Calma, o técnico vai melhorar o time. Sou seu fã. Um abraço de Niterói. Cara, eu tava muito bravo mesmo, mas ontem eu não externei a minha indignação como depois do jogo contra o Novo Horizontino, que aliás eu fiquei tão louco da vida depois do jogo contra o Novo Horizontino que eu falei até coisa que não devia fora do ar, né? Eu até me controlei porque tem os vizinhos, né? Era quase meia-noite, tem um vizinho do lado, um vizinho em cima, começa a gritar, qualquer dia eu tomo uma multa de condomínio. O Tony, que é síndico, ele sabe dessas coisas, né? Tu não é síndico, não? Não quer essa, né? Não, né? Nem quero. Obrigado. Eu tomar multa, louco, gritando na madrugada que o Santos é isso, o Santos é aquilo. Então até que eu me controlei bem, viu? Depois de ouvir o conselho do meu filho. O Eiti Mizobi está aqui com a gente também. O Isaac diz que o João Paulo é bom, mas falhou no gol. Achei que o João Paulo falhou no gol, não. A jogada foi muito rápida ali. O João de Souza, nos anos 70 e 80 jogava-se em campos piores, mas os jogadores davam show mesmo assim, os jogadores é que são perebas. João, eu já falei isso algumas vezes, se você pegar os vídeos até recentes, do começo dos anos 90, os caras jogavam, aquele Santos do Almir, Paulinho, Guga, pô, a própria Vila Belmiro, era horroroso o gramado, e campos no interior péssimos, os caras jogavam. Hoje, o sujeito está acostumado a jogar só no tapete, então ele não consegue desenvolver o futebol dele se a bola pular um pouquinho, porque ele não sabe matar a bola, não tem habilidade para matar a bola. Isso é um problema, o jogador até poderia aprender como a gente jogava a bola na rua, né? Bola dente de leite, no paralelepípedo que ficava pulando e tal. O cara não está acostumado, porque ele sempre quer bola no pé, o passe perfeito e tal. É aquela velha história, o Tony sabe bem. Quem dirige Fusca, dirige qualquer coisa. O cara que dirige uma Ferrari, se sentar numa Brasília, tá lascado, né, Tony? Provavelmente, principalmente se ele apertar o acelerador demais, ele vai detonar a Brasília, e com a Ferrari ele não faz isso. Não, eu acho que faz parte, né? O campo ruim estava mesmo, foi um ponto negativo, um ponto onde prejudicou. Eu não vejo por que não, mas a diferença deveria ser muito maior no sentido do Santos poder ter uma reação mais proveitosa. É só isso. Ninguém disse que o campo estava bom, que não estava, e não estava mesmo. É difícil. Só que não é o 100% da história do que se viu, né? Muito bem. Temos... Oi, Luiz, fala. O campo estava ruim para os dois times, porque o Fluminense só tinha jogado lá contra o Oeste na primeira fase, e os jogos do Campeonato Piauiense ele não está mandando lá, está mandando num outro estádio. Então também não dá nem para a gente ter a muleta, assim, vamos falar, de que o Fluminense conhecia o campo, o Santos não, porque os dois ali, o campo era desconhecido para os dois. A única diferença é que se aquele é o principal estádio do Piauí e o gramado, imagina dos outros, né? Deve ser um pinga-pinga danado. Olha, o José Silva, Momentos Fantásticos, bom dia, Alex e convidados, grande Tony. Alex, não dá mais para aguentar Camacho, Marcos Guilherme, Balieiro de titulares do Santos. Não dá, são muito fracos. O Cláudio Louro ou contrata reforços, ou então cai. O Felipe Praia diz uma coisa aqui que eu não sei bem quem é quem. Mas ele diz assim, no programa de hoje, avô, pai e filho, kkk. Eu acho que ele deve achar que eu sou o avô, porque eu tenho a barba branca, né? O Tony não tem barba branca e tal, vai ver que o avô sou eu, né? Apesar de que o Tony é um pouquinho mais velho que eu, uns 10 anos, né, Tony? Tá todo mundo de óculos aqui, todo mundo... Então pode ser isso, brincadeira. É um encontro familiar aqui. Igual. O Antônio dos Santos, se aquele campo ontem é um pasto, estão oferecendo pasto ao quê? Ele não completou aqui.
O Fernando Lemos, bom dia, Alex e convidados. O Camacho é o novo Derval, que era um volante caceteiro. O Reinaldo Vieira, ou se tira o Kaique de campo, ou o Santos vai perder dinheiro com o jogador. Já não foi convocado para a seleção sub-20, onde tinha presença frequente. Camacho é outro que não tem a menor condição. Aliás, essa seleção sub-20 que eu vou te contar, né? Vão tirar o Marcos Leonardo do Santos. Espero que o Santos faça alguma coisa. Ah, mas olha, a chance de botar o Goulart ali, tá bom. Pode ser, mas isso é o técnico que tem que decidir, não é a seleção brasileira tirar jogador do Santos. O Aldemar Barres, bom dia, jovens. O primeiro tempo foi tudo feio, gramado feio, uniforme feio, futebol feio, chuva com raios feio. Observação, acho que o camisa 28 é o cabeça branca. O Vinícius Gonçalves, cadê o futebol? Ah, não, esse aqui eu já li. Não floda aqui não, meu. O Hashimira da Vila Oculta do Santos, fora Ruim, Meda, fora CG. O Wellington Marquezine, cara, tem que vender o Kaique, primeira proposta que aparecer, ruim demais. É isso que a gente fala, é isso que o Luiz está dizendo. Ruim ele não é, né? O Kaique não é ruim, mas é menino, né? Ele está numa fase de errar, acertar, às vezes errar mais. Tem jogador que vive uma fase. O Marcos Leonardo faz quanto tempo que não faz um gol? Ele fez ontem, mas o juiz tirou. Mas quanto tempo que ele não faz um gol? Faz umas 5, 6 rodadas. E ninguém pega no pé dele. Mas ele é centroavante. Um entrega o gol lá atrás, o outro não faz na frente. Só que ninguém pega no pé do centroavante. Né? Porque tá errado, não tem que pegar no pé do menino. Nem do centroavante, nem do Pirani. Porque são jogadores em formação, que deveriam entrar em outra circunstância. Né? Mas se tiver que tirar para preservar, foi o que o Luiz falou. É isso aí mesmo. O Veríssimo, logo no início da carreira, também falhava bastante. A gente tem a última impressão do Veríssimo, que era um baita zagueiro, mas logo no início ele oscilava muito também, logo que ele chegou da Linense. Acontece com vários atletas. O Nazir Kayat, após a partida de ontem, fico contente do jogo contra a Ferroviária não ter acontecido. Pois é. Quem que eu não li aqui ainda? Já são... tem bastante tempo, dá para ler bastante coisa aqui, ó. O Roger também, descontado as péssimas condições do campo, o time se apresentou com uma postura anímica depressiva e posicionamento tático absolutamente reativo e passivo. Olha, anímico e depressivo ficamos nós, torcedores do Santos, depois de um jogo como aqueles, né? Mas enfim. O observador do Rio de Janeiro, é só afastar o Marcelo que tudo se resolve, muito bem. Qual Marcelo? Marcelo Fernandes? Coitado, sobra até para o Marcelo Fernandes essas horas. Meu Deus do céu. Outro aqui é o João Fava. Marcelo Fernandes é perigoso, fora já. José Vale também acho. Vocês acham que o Bustos é influenciado pelo Marcelo Fernandes? Você acha que se o Marcelo Fernandes fosse um mal para o clube ele ia estar aí ainda? Não sei. O esquerdista Santos FC, bom dia, nação santista. Lamentável a CBF autorizar jogo de futebol profissional em campo com péssimas condições. O Wagner Nascimento, bom dia, Alex, eu também achei que o Bauerman não foi bem, mas se você prestar atenção, ele deixa a posição e corre para o lado direito para fazer às vezes do Kaique, bate em cabeça e sai o gol, ele está lá em Pirajuí. O Felipe Rios, Alex Frutuoso, até tu, Brutus, foi dito no primeiro encontro qual seria a melhor formação da equipe, estamos tentando montar um time, tenha calma, paciência, como não está fazendo nada. Então, Felipe, eu tenho muita paciência. Porque se fosse pela cabeça dos extremistas, era para eu estar dando paulada de cima e embaixo na diretoria todo dia. E no time é a mesma coisa. Só que depois de um jogo como aquele de ontem, eu não posso dizer que está tudo bem. Não posso dizer que está tudo bem. Hoje você vê que está um pouquinho diferente. Para o jogo do final de semana eu vou tentar renovar as esperanças. Porra, se tem alguém que não merece ser criticado por pegar... Sou eu faço a crítica pontual. Né? E não faço perseguição a ninguém, nem a técnico, nem a jogador. Se o Camacho, por exemplo, domingo fizer 2 gols contra o Palmeiras, ótimo, vou ficar feliz da vida, entendeu? O Misão MG, aí está o problema, não tem material humano, alguns bichados limitados e sem sangue na veia. Tem que reciclar quase tudo. O Itamar Santos, boa tarde, o time é horroroso. Só dá vexame, jogadores ruins, diretoria lenta, Brasileirão só vai passar vergonha com estes jogadores.
O Otávio Ferreira, boa tarde, Alex. Eu não sabia que futebol profissional podia ser jogado em terreno baldio ou em pastos para vacas e bois. O time foi muito mal mesmo, mas o estado do terreno baldio também colaborou. Eu concordo com você, concordo que não dá para aceitar esse tipo de coisa. A CBF tem grana, ela tem grana, ela precisa olhar esses campos, ajudar os clubes, é produto dela. Imagina a Copa do Brasil passando o mundo afora e aquela coisa horrorosa, né? Aquela bola pingando, aquela coisa ridícula, horrível, né? Depõe contra o produto. O Ocimar Souza, boa tarde a todos. Alex, pensa em alguém amargurado. Achei que esse ano seria melhor, mas não estamos vendo isso. O Robson Martins, acho que os porquinhos irão com o time reserva, pois tem 3 clássicos seguidos. O Mário Camioca, por que os IDs e ditos jornalistas reclamam de tudo? O que são? Eu não entendi. O que são IDs? Eu reclamo um pouquinho, mas não de tudo. Ô Luiz, você acha que o Palmeiras vai botar time reserva contra o Santos mesmo ou time alternativo, hein? Acho que vem com um misto, né, Alex? Acho que deve vir por conta dessa sequência. É uma sequência bem chatinha, porque agora tem os 3 clássicos e mais o Bragantino. Então, já está assim, não está classificado porque o grupo está muito embolado ali, né? Um grupo com muita pontuação. Mas o Palmeiras não vai ficar fora da próxima fase. E mesmo que vá com um time alternativo, o time alternativo deles é bem forte. Então, eu não vejo nem como algo de se comemorar, não. Porque eu acho que não facilita em nada para o Santos ir com os titulares, ou com misto, ou com reserva. O torcedor do Santos está traumatizado, né, Tony? Porque qual foi a última vez que o Santos ganhou do Palmeiras? Eu nem lembro. Se juntar com 2019. Porra. Senhora, fala aí porque de cabeça... O São Paulo ali. Foi aquele jogo que foi 2-0 na Vila, gol do Sanches e do Sacha. Aí depois passou Cuca, Diniz, Carille, Gesualdo, Marcelo Fernandes, o Santos não ganha do Palmeiras. O torcedor está traumatizado, Tony, não tem jeito. Sei lá, virou tabu agora? É, um tabuzinho, assim, né? Eu acho que aconteceu. Aquela final da Libertadores era para o Santos ter feito melhor, né? Aconteceu ali de tudo naquela situação do Cuca, né? O Santos poderia ter saído campeão, mas não deu. Agora, essa questão posterior já não, porque aí o Santos teve mais problemas no decorrer do caminho aí. Esperamos que... Vamos ver o que vai acontecer, né? Sal grosso, vela de 7 dias, reza brava, tudo que foi possível, né? Porque tá feio o negócio. O último jogo contra o Palmeiras foi bem ruim, mesmo com o Carille já acertando o time ali, foi bem ruim. Ele tomou 2 gols assim, em questão de minutos. Olha, o Anderson Arraes está com a gente também aqui. Bom dia, Alex. Goulart deve jogar no ataque, não adianta contratar só jogador barato. É investindo que se ganha mais premiações nas Copas. Zanocelo e Barbosa devem ser titulares, tem que contratar. Tá aqui o Gil Santista também com a gente. Alex, boa tarde, meu parça. Velho, eu votei no Rueda. Sempre na medida do possível defendo as ideias dele, só que tudo tem um limite. Depois de um ano, repatriar o Alisson é uma assinatura de incompetência. Aliás, foi o Lindoso, né? Acabou de ir pro Ceará. Esse jogador não servia pro Santos? Do Internacional? Chegou a ter discussão, não chegou? Pois é. Então, assim, ou o Santos está trazendo o Alisson para compor em um outro volante, ou você no mercado vê o Ceará, com todo respeito, e o Ceará faz um trabalho ótimo de reestruturação, o Santos está perdendo o jogador para o Ceará, gente. Né? O Santos perdeu o jogador aí para o Fluminense, ok, mas teve jogador que o Santos vislumbrou aí que foi para o Cuiabá. Rodriguinho, não foi? Foi para o Cuiabá? Então, que coisa, né? O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Ou o Rueda abre os olhos e arrume um jeito de reforçar de verdade o elenco, ou temo pelo pior esse ano. Ele precisa assumir a presidência de uma vez. O Ed Santana, o Bustos mexeu bem ontem, já é um bom sinal. O Milton Augusto de Oliveira está lá no Mato Grosso do Sul, mandou boa tarde para todo mundo aqui. Quem que eu não li ainda? Carmen Ruiz está aqui com a gente. Bom dia, Alex Mesa. Quem levou de 4 dos porcos foi o Sampaoli, com o Vanderlei
Bustos tem que tirar, com o Vanderlei no gol, deve ser, né? Bustos tem que tirar Camacho e um a menos dentro e fora de campo. O Tarcísio Freitas, boa tarde. Quando falaram em campo, eu me preocupei. Não pelo gramado, mas pelas suas dimensões, que dizem que está fora dos padrões. É um campo grande para uma equipe que está buscando ser compacta. É fatal. Isso é uma novidade, eu não sabia, não. Pedro Augusto, o problema do Santos não é comportamental, porque mudam muito de horário de uma hora para outra. Acho que ele quis dizer, o corretor aqui, acho que derrubou ele. Enfim. Aí o pessoal já está começando a desvirtuar a nossa conversa aqui no chat, enfim. Que mais? O David Marcelo Saneves, sufoco foi pouco, pensei que não iríamos passar, mas estou com esperança. O Luiz Antônio Gardman, boa tarde, por que não teve VAR no jogo? Se tivesse VAR, ganhávamos de 2-1 no tempo normal. Pois é, aí é que eu falo. A CBF, Tony, ela quer fazer uma política de boa vizinhança na Copa do Brasil e botar árbitros de Série C, Série D, para apitar jogos nos lugares mais distantes do Brasil. Claro, em comparação aqui ao eixo Rio-São Paulo. E se você não coloca o VAR, mas não tem tecnologia, porra, leva, paga e coloca. A tecnologia nessa hora ajuda, porque não foi só o Santos que foi prejudicado ontem. O ataque do Fluminense teve uma hora que o cara saiu livre e não estava impedido, e o Bandeira cegão foi lá e levantou o instrumento dele, né? Então, se você já tem uma arbitragem que é tecnicamente mais fraca, é muito mais importante ter o VAR do que não ter, né, Tony? A questão do VAR é competições da CBF como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil têm a obrigatoriedade de ter o VAR. E a CBF tem dinheiro para isso. Ponto final. Então, não tem justificativa, né? Não é no meio do deserto do Saara o jogo. Foi lá e tinha toda a estrutura para ter o VAR, ter uma cabine, ter a central do VAR em algum lugar, enfim. Não tem justificativa. Esse tipo de coisa já era discutido por aqueles, já foi discutido há anos, eu me lembro muito bem, faz tempo, quando começaram a falar na eletrônica e tecnologia envolvendo o futebol. Me lembro que os cronistas mais antigos, principalmente, eram contra, etc., porque diziam que não existiria o VAR em todos os lugares, e aí não teria uma lei igual para todo mundo. Nesse caso, eles têm razão, porque não é possível que um jogo da Copa do Brasil, seja ele qual for, não tenha o investimento da CBF para o VAR. E o gol foi legal, e o Santos teria feito sim 2-1, é isso aí. Muito bem. Bom, senhor, a gente está caminhando para o final do programa aqui. Ô Luiz, fosse você Bustos por um dia, o que você faria no time do Santos? Começaria com o Auro contra o Palmeiras, tiraria o Kaique, botava Zanocelo e Sandri, botava o Lucas Barbosa, tirava o Marcos Guilherme. O que você faria para domingo, para ver se apresenta um futebol um pouco mais energético, enérgico, vívido, como diria o outro, hein, ô Luiz? Tem que ver se o Aldo tem condição de começar uma partida. Se ele tiver, eu colocaria ele na direita sim. Preservaria o Kaique nesse momento, aí eu puxaria o Bauerman ali pela direita com o Velasquez na esquerda. E no meio eu tiraria o Camacho e colocaria o meio com o Sandri e Zanocelo. Que eu acho que para mim é o meio campo ideal, assim, ter os dois como dupla de volantes. Nesse esquema, né? Claro, se de repente mais para frente você mudar, você preencher o meio campo com 4 meias, eu acho que dá para colocar os dois mais abertos e um volante ali de contenção mais centralizado. Mas nesse primeiro momento eu faria essas alterações e daria sim uma chance para o Lucas Barbosa no lugar do Marcos Guilherme. Acho que está precisando de mudanças para também dar uma oxigenada, uma renovada no time. O que precisa também é reduzir o elenco, né? Isso tem sido muito dito nos últimos dias, e o Lucas Mussetti acabou de postar aqui, ó, Ivonei, Luizinho. Aliás, esse Luizinho foi o cara que mais sentou no banco de reservas na história do Santos, né? Ele entrou uma vez, foi mal contra o Flamengo, entregou um gol lá e depois que jogou um pouquinho mais e tal. Tá dizendo aqui o Mussetti, ó, Ivonei, Luizinho, Thailson e Alanzinho estão entre os jogadores que podem ser emprestados. Augusto não está nos planos. Que novidade, né? Nenhum dos nomes surpreende. O cara não jogou nem no Sub-23 direito, veio aí com a era do Real Madrid e tal,
Como diria o outro, como diria aquele meme do Ricardo Oliveira, fomos enganados, né? Augusto, né? Esse vai ser passagem meteórica, acho que ele, Zezinho, tem uns aí que vão entrar para a história aí, como jogadores que chegaram com um cartaz enorme e não fizeram rigorosamente nada, tá certo? Bom, antes da gente fechar, de eu pedir os destaques finais de todos aí, ô Tony, palhinha aí da Fórmula 1, tem treinos já, o pessoal... o Mazepin rodou mesmo, né? Rodou. Rodou agora fora da pista. Amanhã começam os treinos e os testes importantíssimos no Bahrein. Amanhã, no horário de Brasília, das 4 da manhã a 1 da tarde, com 1 hora para o almoço. Exatamente assim. Na sexta e no sábado também, nesse mesmo horário, os testes no Bahrein com transmissão na íntegra pela Fórmula 1 TV, pelo pay-per-view da Fórmula 1 TV. Muito bem. Com relação a Bandeirantes, a Band Esportes, pela primeira vez na história, isso que o Brasil tem 8 títulos mundiais de Fórmula 1, pela primeira vez será transmitido ao vivo, ou serão transmitidos ao vivo os testes pré-temporada, das 11 a 1 da tarde, amanhã, sexta e sábado. São as primeiras transmissões ao vivo de testes de pré-temporada da história da imprensa brasileira, tá? Imagine os senhores que o Brasil, com Senna naquela época e tudo, não teve, a Rede Globo nunca a sensibilidade de transmitir esses testes que teriam grande audiência certamente. Fazer o quê? Agora o produto está sendo bem cuidado no Band Esportes e a gente tem que falar a verdade, porque a Fórmula 1 é um produto que precisa ser bem cuidado, é caro e agora está tendo a atenção que merece. Com relação ao Mazepin, o russo perdeu a superlicença, bem como todos os pilotos russos e também equipes russas, como no caso da LMP2 lá do WEC, a equipe do Roman Russinov, né, a GeForce, tiveram que sair do campeonato. Bom, isso é discutível, só que a informação também é que o Mazepin tem muito dinheiro, o pai dele, que é um dos donos da Uralkali, que é amigo do Vladimir Putin e que a Haas tirou a Uralkali do patrocínio, está correndo com o carro sem patrocínio, e terá o Pietro Fittipaldi. Então, o Pietro Fittipaldi, piloto de testes brasileiro, testando pela Haas. Não será o piloto titular, hein? A Haas está querendo arrumar alguém que pague, tipo Antônio Giovinazzi, que está na Fórmula E, etc. Só que, Alex e meus amigos, o Mazepin criou uma associação de pilotos russos abandonados, podemos dizer assim. Ele está agora... estão com os advogados em cima, a Uralkali está exigindo a devolução de dinheiro da Haas, alegam que foi pago, ele está montando uma equipe de advogados para defender aí esses russos desempregados, como ele, o Daniil Kvyat, o Roman Russinov e outros aí, em outras categorias, e ele diz que quer voltar e declarou ontem que a minha história na Fórmula 1 não acabou, foi o que disse o Nikita Mazepin. Mas lá começou? Amigão do... mal começou, né? É amigão do Putin. Diga-se de passagem, o pai dele realmente não é amigo do Vladimir Putin. Mas eu não vou discutir o caso da política, estou dizendo apenas o que está sendo feito, e nesse caso a Haas vai ter que ter um piloto que não será o Fittipaldi, porque não tem nenhuma empresa brasileira e nem ninguém disposto a patrocinar o Pietro, é o que se sabe até o momento. E o Pietro vai testar, mas não vai correr no Bahrein. Vamos aguardar o que vai acontecer aí. Eu acho que serão testes reveladores, porque ninguém vai poder esconder muito o jogo, e será interessante para quem tiver oportunidade, quem não puder ver, quem se interessar no YouTube também tem imagens, vai dar para acompanhar alguma coisa, porque a corrida é na semana que vem, no dia 20. Muito bem, a minha sugestão para o Mazepin é pegar um Lada e ficar dando voltas no entorno do Kremlin e dar tchau pro Putin, né, entre uma bomba e outra que eles explodem, ficar fazendo esse tour pelo Kremlin, aí dá uma carona para alguém e tal, pega algum manifestante lá, né, ajuda a prender alguém que fale lá que é guerra e que não é invasão, então essas coisas que a gente sabe bem, né, mas enfim. Vamos nessa, senhores, 12h34. Luiz, um abraço, hein? Obrigado pela presença mais uma vez, um dos homens fortes do podcast do Peixão,
que logo terá boas notícias, assim como o Esporte em Destaque, o Canal 10 e todo mundo que faz conteúdo do Santos. Olha, tá difícil, viu? Luiz, obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade, tá certo? Valeu, Alex, é sempre um prazer estar aqui. Valeu de novo pelo convite e pela oportunidade. Abração aí para todos. Valeu, Luiz. Felipe Longo com a gente aqui no Esporte em Destaque. Tony, um abraço, hein? Semana que vem você tá de volta. Valeu. Obrigado a todos que nos acompanharam, muito obrigado. E à produção, a você que está sempre conosco com relação a isso. Eu também não sou a favor assim de punir qualquer atleta em função das questões do governo. Se ficar muito confuso isso eu acho que é discutível. Não é para discutir agora, é uma discussão ampla e nesse momento eu acho que há uma pressão muito grande e essa pressão se sobrepôs às discussões mais racionais, né? Por causa dessa pressão. Os Estados Unidos também estão fazendo pressão aí por todos os lados, então essa pressão se sobrepôs devido ao ato de violência que foi cometido aí pela Rússia. Então eu acho que a discussão é ampla, né? Às vezes um cara que não tem nada a ver, que nem o Daniel Kvyat, por exemplo, que nem sabe que o presidente da Rússia é o Putin, ele já mora em Mônaco, não quer, nem vai lá, e não vai poder trabalhar, né? Você está cerceando o cara de trabalhar, né? O cara não trabalha porque ele às vezes tem até outro passaporte, hein? Deixar claro, hein? Às vezes ele tem até outro passaporte, como por exemplo, ele pode ter o passaporte de Mônaco, como muitos têm, e ele corre sob a bandeira da Rússia. Numa dessa ele vai lá e fala, eu vou correr sob Mônaco. Isso vai acabar acontecendo, hein? Vamos ficar de olho. Tchau, um abraço, muito obrigado pela audiência. Valeu, Tony, valeu, Luiz. Muito obrigado a todos pela participação, vocês que estiveram conosco aqui no Esporte em Destaque desta quarta-feira. Agradeço também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Sexta-feira estamos de volta aqui, já no clima de Santos e Palmeiras, né? Já imaginando o que será o clássico do próximo domingo, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.